Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor permaneça conosco, amém? Que gostoso iniciarmos a noite, o nosso culto, com cânticos tão bonitos, né? Profundos. E a gente poder ter esse livre acesso de anunciar. Por tanto tempo a nossa alma esperou pelo nosso Messias, pelo nosso Salvador. E Ele está disponível para todo aquele que abriu o seu coração, se arrepender e convidar Ele para habitar com você. E a gente pode desfrutar isso a partir de agora para uma vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Que bom que ainda estamos num país livre e podemos louvar e falar desse Deus que vivo está a toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso é um privilégio para todos nós. Não estive aqui hoje pela manhã, então eu quero reforçar aqui o parabéns para todas as mamães. Que Deus continue cuidando do coração de vocês, de cada detalhe da vida de vocês. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a minha mãe também, passar um tempo de qualidade com ela. Foi muito gostoso, fazia tempo que eu não a via. Então, que bom que enquanto nós temos nossas mães, que a gente honre, que a gente cuide da maneira que tiver, dentro das nossas possibilidades. E que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Vamos lá, dar continuidade ao nosso culto. Hoje nós daremos continuidade de falar sobre o livro de Atos, né? Propriamente dito, hoje eu vou falar um pouquinho para nós sobre o servir, né? A responsabilidade que nós temos como membros de uma comunidade de fé de servir, de estar servindo ao nosso próximo. E leremos um texto daqui a pouco, ao qual eu quero trazer algumas verdades para nós, e que isso possa de alguma maneira entrar no nosso coração, que a gente possa refletir, reassumir algumas coisas, né, e darmos andamento para que a comunidade de fé ao qual nós estamos inseridos, ela possa cada vez mais estar fortificada através do serviço, através da mão de obra, da demonstração de amor nosso a Deus, através do nosso próximo, né? Nós podemos afirmar que nós amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. E que a gente possa fazer isso com atos de serviço. Tá bom, queridos? Mas pensando aí antes nessa noite de pregação, lá no Salmo 122 diz assim para nós: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estava pensando um pouquinho essa semana, nessa pregação dessa noite, porque são histórias de vidas diferentes. Eu acho que boa parte de vocês aqui vem a uma igreja, a uma comunidade de fé desde pequenos, né? Não é a minha realidade que vim para a igreja depois de adulto, mas ao ler esse salmo me remeteu àqueles pensamentos, né? Poxa vida, por que eu não abri meus coração antes para Jesus habitar? Bem que eu poderia ter inserido numa comunidade de fé antes, né? O contexto ao qual está esse salmo, que é porque o povo de Israel, eles caminhavam, eles iam para Jerusalém ao menos 3 vezes ao ano, né? Festa dos tabernáculos, da Páscoa e de Pentecostes. E eles caminhavam até Jerusalém com cânticos. O livro de Salmos, do 120 ao 134, são cânticos de romaria, cânticos que o povo ia entoando no caminho até Jerusalém, ao templo, né? E nós hoje nos reunimos aqui nesse templo, nesse espaço, e acabamos de entoar alguns cânticos, alguns hinos de louvor ao nosso Deus, né? E bate, né? Eu queria ter vivido isso um pouquinho antes, mas Deus sabe de todas as coisas. No momento certo, Ele abriu meus olhos, Ele abriu meu coração, e eu posso hoje viver isso também, né? De poder falar quando chega no domingo, tanto pela manhã na EBD quanto à noite, que bom que eu vou para lá, para aquela comunidade de fé, encontrar com meus irmãos. Isso para mim hoje ele é um privilégio, Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem a questão das mídias sociais à vontade, né? Nós temos aí na prateleira as opções que a gente quer ouvir, como ouvir, de que forma ouvir, né? Então parece que às vezes essa pegada de comunidade, de olho no olho, de vida na vida, parece que ela vai se perdendo, ela vai ficando de lado. E
E nós temos isso muito forte aqui na nossa Vila Nova Cachoeirinha, é enraizado isso aqui em nós, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que quem entra aqui sempre faz um elogio, e ele é o mesmo. Eu fui muito bem recebido naquela igreja. Então o que não falta para nós é esse acolhimento, é esse olhar. Mas mais difícil do que acolher é mantermos isso depois entre nós. E aí que vai entrar um pouquinho do que nós vamos falar nessa noite aqui. Tá bom? Então quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês e o celular no livro de Atos, capítulo 2. Leremos aí dos versículos de 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, o teu carinho, o teu cuidado. Em especial, Senhor Deus, pela tua palavra que foi aberta e lida nesse momento, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha livre acesso em nós, fale ao nosso coração, traga nosso entendimento. Que só o Senhor fale através de mim, única e exclusivamente como instrumentos em tuas mãos, Senhor Deus. Que a gente possa ouvir a tua palavra, sentir o agir do teu Espírito e sairmos daqui nessa noite transformados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse a vocês, tem muitos ensinamentos dentro dessa passagem que nós lemos, mas eu separei aqui, eu vou chamar de 6 verdades, ou de 6 situações, para chamar a nossa atenção nessa noite, para que a gente possa ter uma vida de comunhão de servos. Eu peço que você esteja bastante atento a isso, porque a gente vai se enquadrar em algumas delas, em outras não. Então que a gente possa pegar isso para nós nessa noite também, tá bom? Então vamos lá. A primeira verdade que eu quero trazer para nós, como servos, é que na vida de comunhão da igreja, nós temos o contato com o ensino dos apóstolos. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Contato com o ensino dos apóstolos. Qual foi o ensino dos apóstolos? A Escritura Sagrada. Aquilo que eles aprenderam no caminhar com Jesus, e depois eles ensinavam aquilo que a Escritura Sagrada deixou para eles. E hoje nós temos isso prontinho para nós. Um livro pronto, o livro mais lido no mundo, acessível a toda e qualquer pessoa que quiser comprar fisicamente. Você pode acessar do seu celular. Mas por vezes nos parece que nós temos alguma preguiça, falta de tempo. Nós chamamos de falta de tempo, né? Mas a gente arruma para outras coisas. E na verdade é falta de administrar melhor o nosso tempo. Para quê? Para que a gente possa, de fato, ter contato com o ensinamento dos apóstolos. O que é o ensino da Bíblia? O ensino na Bíblia. O Evangelho é a razão da nossa fé. É a razão da nossa fé. É isso que nos dá esperança. E nós vamos aprofundando e ganhando lucidez da nossa crença. Cada vez que eu e você temos contato com a Bíblia, com o ensinamento que nós temos hoje em mãos, a palavra ela entra de alguma forma para nós, que faz a gente refletir alguma coisa diferente. Nós podemos ouvir a mesma passagem bíblica diversas vezes. Não significa que todas as vezes a gente vai ter o
o mesmo ensinamento. Alguma coisa de diferente ali pode trazer para nós. Ou às vezes, pode acontecer da gente ouvir aquilo várias vezes, e nenhuma delas dá um insight na gente. Poxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. E ali vem alguma coisa para nós, que pode nos ajudar, nos curar, nos motivar, né? Isso tem a ver com a nossa fé. E eu queria até introduzir uma questão aqui nessa fala, de que a fé ela é diferente da crença. Porque a fé é a confiança em Deus, é a experiência com Deus, é o nosso encontro com Deus, é um descansar da vida aos propósitos e cuidados nas mãos de Deus. Isso é a nossa fé. A crença, ela tem a ver com aquilo que pensamos a respeito de Deus. É diferente. E por vezes o que nós pensamos sobre Deus é de forma equivocada. E isso atrapalha diretamente o nosso relacionamento e a nossa fé que nós temos em Deus. Diretamente. Então nós devemos ter um pouquinho de cuidado com isso. Porque como a fé e a crença funcionam de formas diferentes, que a gente não coloque aí uma nuvem de fumaça, caminhos tortuosos nesse nosso encontro com Deus. Que a gente não se sabote no nosso encontro com Deus. Não sabote o seu tempo dedicado à leitura, à aprendizado. Não sabote o seu tempo de estar numa EBD. Não sabote o seu tempo de compartilhar de uma palavra com alguém. Não sabote o seu tempo. Entende o que eu estou querendo dizer? Nós inventamos desculpas para ocupar o nosso tempo, mas não temos tempo para ter um contato com o ensinamento que está disponível em nossas mãos. E isso é importantíssimo para nós. Acaba se tornando, às vezes, uma fé infrutífera pela falta de relacionamento. Paulo chega a dizer isso lá na carta de Romanos, que os judeus até tinham zelo por Deus, mas não o entendimento e a revelação. Paulo era judeu, né? Paulo ele perseguiu cristãos, então ele conhecia aquele povo profundamente. Então ele chega a verbalizar isso. Eles até têm zelo por Deus, eles têm cuidado por Deus, mas não aprofundam, não reconhecem, não avançam, né? Fato é que tem povos esperando o Messias até hoje, né? Então que a gente não negligencie isso, para que a gente não deixe de lado, para que a gente, na verdade, deixe de lado as nossas sabedorias e ignorâncias populares, e que a gente possa introduzir em nós o primeiro ensinamento dessa noite, contato com o ensinamento dos apóstolos, que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Uma segunda verdade que o texto traz para nós, que na vida da igreja é onde nós podemos praticar a comunhão. A igreja é a família que nós ganhamos através do sangue de Jesus. Isso é um privilégio. Isso eu acho que é uma das coisas que mais marcou a minha vida quando eu me converti, né? Para mim, família era meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios e etc e tal, né? Eu não considerava nem amigos tão chegados quanto irmãos. Eu tinha amigos, obviamente, no meu convívio de amizade, mas não amar como eu amo hoje, né? Eu vim aprendendo isso na minha caminhada cristã, e quando eu descobri de que Deus me uniu com os meus irmãos locais aqui, e que nós temos irmãos espalhados pela face da terra, ao qual o propósito é o mesmo, de que Jesus é o nosso Senhor, isso teve um significado muito grande na minha vida, porque eu aprendi um tipo de amor diferente. Eu aprendi um tipo de amor de que é aquele amor que me exorta, é aquele amor que me ajuda, é aquele amor que caminha comigo, é aquele amor que não me aponta, é aquele amor que me acolhe. E isso fez uma diferença tremenda na minha vida, tremenda. É claro, e obviamente, que no meio da comunhão da igreja nem tudo são flores, né? Nós sabemos, a própria Bíblia traz para nós, né? Tem o joio, tem o trigo, tem o lobo disfarçado de ovelha, né? Tem problemas, tem discussões, tem desavenças. Claro que tem, somos seres humanos.
E não é porque estamos inseridos numa comunidade de fé que 100% seria diferente. Há esses problemas entre nós, claro que há. Mas também há coisas que acontecem aqui que nós não vamos desfrutar em outros lugares. Tem gente de vida bonita, tem gente que a gente pode confiar. É o ambiente para os nossos afetos, de amizades espirituais, cumplicidades no seguimento de Jesus, no discipulado. Intercede por nós. Essa parte de interceder por nós, momentos que a gente às vezes não está bem, que a gente não consegue parar para orar, se concentrar para falar com Deus. De repente a gente recebe uma ligação, uma mensagem, um abraço de alguém falando assim: estou orando por você. Eu só vim descobrir isso vivendo a comunhão, vivendo a comunidade de fé. Isso não tem preço, gente. Isso é algo que nos traz um acalanto no coração, que enche a gente de amor. Gente que nos disciplina, que nos chama atenção, que nos serve, que nos abraça, nos acolhe. Enfim, gente que nos ama sem ser da nossa família de sangue. Isso é a comunhão da igreja. Isso é sensacional. Isso é fora do normal. Só é possível experimentar isso, servir pessoas desta maneira, vivendo a comunidade de fé. Em outros lugares nós não viveremos isso. É aqui que a gente cresce, que a gente pode amadurecer. Paulo diz lá em Romanos para nós também, uma coisa muito maravilhosa. Para saudarmos uns aos outros com um ósculo santo. Ósculo santo. Beijo santo. Abraço santo. A comunidade de fé, viver essa comunhão, é onde nós deveríamos ter a certeza e a convicção de que é o abraço sincero. Um abraço sem segundas intenções. Um abraço daquele que quando a gente abraça, eu me sinto bem porque eu estou abraçando aquela pessoa. Foi aqui que eu aprendi a beijar os meus amigos. Hoje eu não cumprimento sequer uma pessoa, seja ela homem ou mulher, que eu não vou dar um beijo no rosto. E como é esse beijo que eu dou? Respeitoso. É meu irmão, é minha irmã. É aquele abraço que a gente se sente amparado pela pessoa, cuidado. É aquilo que nós chamamos do abraço quentinho. Vem aqui. Aqui é o nosso ambiente seguro. Vida na vida, irmãos e irmãs. Isso é maravilhoso. Poder viver essa... É aqui onde nós trocamos o toque físico. Isso é sensacional. Isso muda vidas. Eu já dei um testemunho aqui para vocês de uma pessoa dentro de uma penitenciária que recebeu um abraço e ali ela entregou a vida dela para Jesus. Ela não ouviu nada. Ninguém falou nada para ela. Foi através de um abraço. Então talvez às vezes a gente não tenha ideia de como esse abraço pode transformar a vida de alguém. E isso nós devemos exercer de forma séria, de forma limpa. A todos nós, porque nós somos irmãos e irmãs. A comunhão da igreja é aqui que a graça de Deus está manifesta e derramada. É nesse momento, na comunhão da igreja. E aí nós vamos servir nessa comunhão. E nós vamos servir uns aos outros com ouvidos, com palavras, com gestos, sempre para edificar a vida de alguém. Por isso, um dos motivos também para que nós nos reunimos. Uma terceira verdade, é que na vida da comunhão da igreja há temor. Nós acabamos de ver que na comunhão daquela igreja, eles viviam unidos e temor. E o temor aqui não é no sentido somente de espanto com Deus, e muito menos de medo de Deus. O espanto aqui é por conta das maravilhas que Deus faz. Sabe aquele espanto que a gente toma assim? Gente, nós estávamos clamando, nós estávamos orando, e de repente nós recebemos uma notícia de que alguém foi curado. De que
alguém teve uma segunda chance, de que alguém mudou de vida, de que alguém entregou sua vida a Jesus. E aí a gente fica espantado, maravilhado. Isso é o temor a Deus. Esse é o nosso temor a Deus. De não tirarmos os nossos olhos de Deus por aquilo que Ele faz, como disse a Camilinha aqui, diariamente nas nossas vidas. E por vezes esse nosso temor ele vai se perdendo. Vai se perdendo. Coisas inusitadas vão acontecendo e a gente não pode tirar os olhos de Deus. A Bíblia chama isso de sinais e maravilhas. Na minha versão, foi de prodígios e sinais. E nós chamamos de milagres. Isso acontece a todo momento. Deus fez, continua fazendo e ainda vai continuar fazendo. A cada dia que nós deitamos e passamos uma noite de sono tranquila, ao acordarmos com todas as nossas faculdades mentais e órgãos funcionando, se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Então, que a gente possa ter esse olhar em Deus o tempo todo de temor, do espanto das maravilhas e dos sinais que Ele continua a fazer na nossa vida em cada detalhe. Coisas que vão passando desapercebidas por nós muitas vezes. Mas quando nós estamos afastados da vida da comunhão da igreja, a gente entra em algumas lógicas de lugares, de acontecimentos, de zona de conforto. Ficar num lugar onde há uma mornidão ou banalização espiritual. Vamos nos lembrar, gente. Mornidão e banalização espiritual. Deus opera onde há o caos. Deus opera onde é o impossível. Deus opera onde não tem mais jeito. Essa é a nossa fala. Esse é o nosso jeito de agir humanamente falando. Diferente de Deus. Né? Quando nós pensamos, não tem mais jeito, Deus dá o dele. Quando nós pensamos, eu estou derrotado, Deus nos dá a vitória. Quando nós pensamos, essa pessoa não tem condição de mais nada da vida, é um caso perdido, Deus vai lá e transforma. Olha para nós aqui. Não precisa pensar em ninguém, não. Vamos pensar em nós mesmos. Quantas coisas nós já fizemos que possamos ter desagradado o coração de Deus? Né? E Ele insiste em nós todos os dias. Manifesta a graça, derrama a graça dele em nós e misericórdia todos os dias. Não dá para viver uma comunidade de fé na zona de conforto. É impossível. É impossível. Eu não tinha conhecimento do nome deste grupo que se forma após o culto. Domingo passado, quando o pastor André pregou aqui, eu achei muito bacana, né? Os inimigos do fim. Cara, eu ri bastante, mas depois eu fiquei pensando nisso. E eu quero trazer esse exemplo para nós. É um exemplo bem simples. Como não viver o temor de Deus? Por exemplo, terminou o culto. A gente pega e já vai embora. Você não precisa fazer parte dos inimigos do fim. Mas você não viver a vida do outro, terminar o culto, eu sair por essa porta e ir embora, é o mesmo do que eu dizer que eu só vim buscar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A comunhão, a vida da igreja, é um pelo outro. Não tem como eu ser apático à vida do outro, sem querer me importar com o que está acontecendo com o outro. Não tem como. Não tem como. Então, fica um convite aqui para vocês essa noite. Nós temos um anexo aqui. Todo domingo, quando termina o culto, a cantina está aberta. Você pode consumir, não pode consumir. Não é isso que nós estamos querendo dizer para vocês. Mas ali tem uma quantidade de pessoas ao qual você pode se relacionar. Perguntar para uma delas, como você está? Você pode se surpreender com a resposta. A vida de comunhão da igreja é de envolvimento, é de solidariedade com quem sofre, com quem chora, com quem se envolve, se compromete e vê a graça de Deus derramada ali. Isso gera temor. Esse envolvimento dos inimigos do fim, você vê a graça de Deus sendo derramada ali acontecendo, isso gera temor. Você vê Deus manifestado, isso gera temor. Isso gera o seu olhar a Deus.
É isso que Deus faz. É com isso que eu quero caminhar. É com isso que eu quero estar. Uma quarta verdade. Servindo a vida da comunhão da igreja com cuidado mútuo. Mútuo. Essa igreja de Atos que nós lemos agora, ela se dedicava uns aos outros ao cuidado. Pois vendiam seus bens e entregavam aos apóstolos para suprir as necessidades. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu não estou falando para ninguém vender tudo e vir aqui e dar dinheiro para a igreja. Eu não estou falando isso. E eu também estou fazendo uma afirmação para nós. A matemática da comunidade de fé, ela não é igual, ela é diferente. Cada um de nós aqui vivemos uma realidade de trabalho, de ganho, de emprego, de desemprego, de privações, é diferente. Então a matemática ela não é igual. A Bíblia não nos fala que tem que ser tudo igual. Não é isso que o ensinamento diz para nós. Mas ele traz o ensinamento para nós aqui. É que entre nós não pode faltar nada para ninguém. Esse é o ensinamento que traz para nós. Então, esse cuidado mútuo, naquele contexto de que eles vendiam, entregavam aos apóstolos para administrar, é nós hoje, aqui na comunidade de fé, que temos que ter esse tato, esse sentido. Então, se você fica sabendo que alguém está passando uma necessidade de fome, de moradia, de vestimenta, algo de saúde que ela não tem condição de fazer, é uma responsabilidade nossa. É isso que o ensinamento traz para nós. Cuidado mútuo, uns pelos outros. E quando nós falamos irmãos e irmãs, é irmãos e irmãs mesmo. Não pode ser da boca para fora. Ou a gente deixa o nosso irmão de sangue passar fome. Não. Acredito que não é isso que Jesus faria se estivesse aqui entre nós. Vou alimentar os meus e que então são meus passa fome. Não. Então ficaremos atentos a isso. Agora, como participar disso? Vivendo a comunhão. Porque se eu vou embora e saio por essa porta, eu não tenho esse livre acesso para chegar para o meu irmão e para minha irmã e falar, eu preciso de ajuda. Eu vou ter que pegar um telefone semana que vem e ligar. Eu vou ter que marcar um horário para conversar. Eu não tenho esse livre acesso. Algo que a gente deve viver normal aqui. E a notícia anda, gente. É só a gente procurar saber. Como eu disse, pergunte para alguém hoje como você está. Você pode se surpreender. A questão toda é, você tem que estar pronto para isso. Ou busque ajuda para alguém, para que você possa servir da menor maneira possível. Atos 4 diz para nós que não havia entre eles necessitado algum. Não havia necessidade algum. Que isso possa ser uma verdade para nós. Graças a Deus, a nossa comunidade de fé, ela é bastante generosa. Eu me lembro muito bem, no período da nossa pandemia, que muitos perderam emprego, muitos passaram os apertos, mas não faltou para ninguém. E campanhas eram feitas, e grupos eram montados, e famílias eram assistidas. Graças a Deus por isso. Agora, a gente só começou a fazer isso por conta da pandemia? Não. Essa comunidade tem esse senso de responsabilidade. E que a gente prossiga nisso, nesse cuidado mútuo, uns com os outros, porque somos irmãos. Uma quinta verdade, para que a gente sirva melhor na vida da comunhão da igreja, louvando a Deus. Diz a palavra que nós acabamos de ler de Atos, que essa igreja louvava a Deus e caía na graça e na simpatia do povo. Louvar a Deus com cânticos é uma maneira.
Louvar a Deus com a nossa vida é uma outra maneira. Louvar a Deus com as nossas atitudes é uma outra maneira. Louvar a Deus reconhecendo de que há um Deus no universo, alguém que cuida, alguém que é digno de ser adorado. Ter gratidão, ser alegre por isso. Ser cristão não significa estar com a cara feia, emburrada e o tempo todo triste, porque é um peso ser cristão. Não, não é, é uma delícia. É uma delícia. É uma libertação ser cristão. A gente não tem mais peso. Toda a nossa culpa alguém pagou por nós, a preço de sangue, caríssimo. Põe esse sorriso no rosto, seja alegre por ser cristão. Contagie alguém. Não sei se vocês... Eu coloquei um apontamento aqui que eu achei bastante interessante. Eu não sei se todos nós temos essa... Ou acreditamos nisso, ou pensamos nisso, né? Que tudo aquilo que nós falamos, que nós verbalizamos de adoração a Deus... Cara, a gente abala o inferno. Não é uma questão só para Deus que nós estamos falando de adoração a Ele. Cuidado com as nossas palavras. Cuidado que estamos proliferando. A quem estamos adorando? A quem estamos engrandecendo? Tenha a sua convicção de que quando adoramos a Deus, verbalizamos isso, levamos isso à frente servindo pessoas, nós estamos humilhando principados, potestades, demônios, espíritos malignos. Não tenham dúvida disso. Aonde há luz não há trevas, queridos. Que a nossa palavra seja de cânticos de adoração a Deus, mas de atitudes. Principalmente em meio às nossas dificuldades, dores, angústias. Vamos levantar a nossa voz a Deus. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Para sempre. A primeira vez que eu vim para cá, o grupo de louvor estava cantando uma música, Tu és meu Deus. Não vou cantar porque eu sou muito ruim, mas era assim, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu refúgio vem de ti. Eu nunca mais esqueci aquilo lá. Fui procurar no YouTube, eu não era convertido ainda. Aí à noite eu fui procurar no YouTube a música para eu ouvir. Nossa, aquilo, como assim? Tem um Deus. Cara, ele é tudo isso, eu não sabia. Eu demorei 32 anos para entender isso. Como assim? E hoje eu tenho uma convicção do Deus que eu sirvo. E é óbvio que na minha vida cristã, sorridente, de contagiar pessoas, eu tenho problemas. Óbvio que sim. Tem dias que inclusive mais problemas do que coisas boas. Óbvio que sim. Mas gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus é o meu Senhor. De que eu e vocês, nós podemos nesse momento da angústia, da circunstância adversa, nós olharmos para Ele e falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Não adianta eu vir aqui fingir, não. O Senhor sabe. Mas, esteja comigo. Me dá força. Não faz eu esmorecer. Me dá essa injeçãozinha de ânimo que eu estou precisando. Olha, eu estou aqui. Me ajuda. Me ajuda. Não estou com forças para fazer isso. Procure alguém que possa te ajudar. Olha o serviço da comunidade. Alguém que possa orar com você naquele momento. Que pode te dar palavras que vai te colocar para cima, que vai te pegar do chão, te pôr em pé novamente, que vai caminhar com você, que vai discipular e que vai fazer esse momento de adversidade ser atravessado, não viver nele. Porque Deus vai fazer. Amém? A igreja caiu na graça da simpatia do povo, porque ela não tinha palavras de condenação. Uma igreja que não condena,
Se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou hétero, se eu sou homo, se eu sou trans, se eu sou empregado, desempregado. Não. E às vezes nós estamos tão preocupados com o que a pessoa é ou deixa de ser, que a gente não exerce o nosso papel. Nosso papel é proclamar o Evangelho a toda e qualquer pessoa que entrar por essa porta, ou na onde nós estivermos. Que através da nossa vida, Jesus brilhe. Que através das nossas ações, pessoas sejam impactadas. Sendo elas o que forem. Até porque eu e vocês, a gente sabe o que a gente é, né? A Bíblia diz que a única coisa que o homem merece é a morte. E Deus foi lá e nos deu uma chance, através do seu Filho Jesus, de nos religarmos a Ele e de termos uma vida eterna. Então por que a gente vai ter um olhar de condenação para qualquer pessoa que seja, independente do que ela seja? Atrás daquela pessoa existe um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como eu e você. Então que em nome de Jesus, nessa noite, quando você sair por essa porta, você nunca mais olhe para alguém e ache que ela é diferente. Porque ela é assim. Não. Ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como eu e você. Uma igreja que não tem palavras de condenação. Pelo contrário, testemunha da graça de Deus na vida de cada um. Não à toa Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando as pessoas se chegam descrentes e encontram-se esse ambiente de comunhão na igreja, de servos de Deus, a graça de Deus se derrama através do Espírito Santo. E as coisas, certamente, que aconteceram na igreja primitiva, continuarão acontecendo nos dias de hoje. Porque Deus é bom, Ele é gracioso e misericordioso. E a sexta e última verdade que eu quero trazer para nós. Servindo na vida, na comunhão da igreja, Deus vai acrescentando o dia a dia. Esse acréscimo do dia a dia, não só de número de pessoas, que graças a Deus, pessoas têm se achegado, têm se interessado pelo Evangelho. Eu acho que nosso país nunca viveu um momento de tanta procura por igrejas cristãs. Infelizmente, uma boa parcela dessa procura é através das bênçãos de Deus somente, o que é uma pena. O que é uma pena. Não estão atrás do Deus da bênção, do convívio de Deus, do relacionamento com Deus. Mas aqui nós somos uma comunidade séria, que prezamos pelo relacionamento, bom relacionamento, que pregamos a palavra de Deus, que pregamos a irmandade. E essa responsabilidade, queridos, não é somente dos pastores dessa igreja. Não é somente da liderança dessa igreja. Essa responsabilidade é de cada um de nós que fazemos parte dessa comunidade de fé. Então, acrescentando dia a dia pessoas e coisas para fazer, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Que cada um de nós, se assumirmos o nosso papel, tão somente, vai aliviar para muitos outros. Se nós assumirmos o nosso papel tão somente, coisas maravilhosas continuarão acontecendo cada vez mais. E Deus continuará acrescentando mais e mais pessoas, dias e mais dias, para que possamos continuar adorando a Deus, para que a gente possa cada vez mais deixar Jesus conhecido como Senhor e Salvador das nossas vidas. A nossa realidade hoje é aqui, na primeira igreja batista, em Vila Nova Cachoeirinha. Que a gente possa chegar ao ponto de que se um dia alguém sair dessa comunidade de fé, não seja por conta de nenhum de nós. Foi por uma escolha dela, porque ela se mudou e foi para longe. Muito pelo contrário. Que se um dia o nosso nome for lembrado e verbalizado por alguém, seja que ela possa falar,
na vida daquela pessoa, foi que eu consegui ver a luz de Cristo brilhar. Ele me ajudou. Quando eu caminhei com o Toninho, eu pude ver uma história de Jesus ali, e aquilo me acrescentou. Quando eu caminhei com o Alan, eu pude caminhar, eu vi o Jesus, que a gente possa ser lembrado disso. Única e exclusivamente como agentes transformadores de vida. Não por outros motivos. Não por outros motivos. Eu concluo fazendo um apelo para nós essa noite. Antes do nosso louvor final e da nossa oração final. Que você possa ter um desejo de ter o seu coração desejoso de ser um servo dessa comunidade de fé. De viver a comunhão dessa comunidade de fé. De forma que você sabe que vai ter o ensino, que vai ter cuidado mútuo, de que aqui nós podemos passar aperto, mas não vai haver falta de nada para ninguém. Que você tenha consciência de que aqui nós somos irmãos uns pelos outros. De que aqui é um ambiente seguro para você exercitar o seu toque físico de amor pelo seu irmão e pela sua irmã. De que aqui nós podemos, a cada dia, acrescentar o outro na vida de cada um de nós, para que mais se acheguem, mais pessoas venham, mais pessoas sejam acolhidas, conheçam a verdade do Evangelho e entreguem a vida delas a Jesus. Eu faço esse apelo para vocês nessa noite. Nós vamos ter um minuto de oração antes do nosso louvor. Ore a Deus, para que Ele te dê um coração desejoso de ser servo desta comunidade de fé. E que você tenha um coração de uma comunhão onde não há barreiras. E o único momento que você queira sair correndo embora do culto é porque você tem um outro compromisso inadiável. Para que você viva a vida na vida do seu irmão. Para que você saiba o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E o principal, aonde você pode colaborar. É um senso de responsabilidade de cada um de nós.